Que alegria estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Borges, eu tenho 30 anos, recém-feito. E sou casado com a Georgia, que está sentada aqui na frente. Somos papais do Lucas Tito, nosso filhinho, que está para nascer aí mês que vem, orem por nós. E também sou pastor dos adolescentes da nossa igreja e também pastor da área de adoração aqui, louvor, teatro, dança. Então, temos grandes missões, mas alegria muito grande, né, em poder servir a Deus, a casa do Senhor. Como o Felipe falou, no final do mês teremos nosso culto de ordenação. É uma formalidade, mas é uma formalidade que para nós é muito importante. Nós estamos muito felizes. Bom, para começar, eu quero perguntar duas coisas rapidamente. Quem aqui, e por favor, podem levantar a mão. Na verdade, eu preciso que vocês levantem dessa vez. Quer dizer, caso a resposta seja positiva, né? Quem aqui assistiu o filme Interestelar? Ok, bastante gente. Os adolescentes nem tanto. Vai lançar no cinema esse ano de novo, recomendo vocês irem. Um mais recente, então. Quem aqui assistiu Avatar, o último, de 3 horas e pouco? Bom, legal. Então acho que vocês estão preparados para hoje. Vai dar tempo. Se aguentaram o Avatar, isso aqui não vai ser nada. Só precisava saber, né? Quem está pronto. Não, brincadeiras à parte. Na verdade, eu vou fazer mais uma. O pessoal está me complicando, né? Porque eu tive que pregar sobre dízimo e agora eu vou ter que pregar sobre o julgo desigual, sobre o casamento entre um crente e não crente. Ainda bem que eu escapei de falar sobre sexo fora do casamento. Então, pelo menos de um desses polêmicos eu escapei. Mas é isso. Essa noite nós vamos falar. Vocês sabem que nós começamos na semana passada, esse mês de junho. É o mês onde nós comemoramos o Dia dos Namorados, né, no dia 12 de junho, aqui no Brasil. E a gente vai trazer aqui para vocês, está trazendo uma série de palavras e de reflexões sobre relacionamentos e tudo isso à base da Bíblia, à luz da Bíblia. Então, semana passada tivemos o pastor Vinícius falando a respeito de que, antes de tudo, a gente precisa ter a forma de Deus nesse mundo, né, e não o contrário. Acho que, e creio com convicção, que essa é a base de tudo, a base das nossas vidas, a base de um relacionamento. E nos próximos sábados, hoje e nos próximos 2, a gente vai falar um pouquinho mais sobre relacionamentos, hoje eu vou falar sobre um casamento de um crente com não crente. E vamos falar sobre vivendo uma boa solteirice, sexo antes do casamento. Vai ser bem legal. Eu quero te convidar a convidar outras pessoas para estar com a gente, para assistirem essas pregações. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém? Quero que você deixe sua Bíblia aberta em 2 Coríntios, capítulo 6. Nós não vamos ler esse texto agora, mas pode deixar sua Bíblia aberta aí. Daqui a pouco a gente vai ler. Geralmente, quando a gente fala a respeito de um crente casar com um não crente, de um cristão casar com um não cristão, as dúvidas, elas são sempre meio parecidas e repetidas, né? Mas e se eu for evangelizar ele ou ela? E se Deus está querendo me usar para converter essa pessoa? A gente tem algumas diferenças de crenças, mas a gente se ama muito e o amor supera tudo. Ele acredita que Deus existe, ela acredita que Deus existe. Pelo menos isso. Ou, não, é uma pessoa de caráter, uma pessoa maravilhosa. É melhor do que muito crente por aí. É aquela pessoa que tem tudo. Sabe aquela pessoa que tem tudo? Só falta Jesus. Ela tem tudo, só falta Jesus. Geralmente, são esse tipo de conversa quando a gente fala a respeito de um casamento entre um cristão e um não cristão. Mas eu acho que para a gente debater esse assunto e conversar sobre esse assunto com profundidade, a gente precisa voltar um pouquinho antes. E assim como eu falei na pregação sobre o propósito da família,
eu quero falar novamente sobre o propósito do casamento. Porque antes de entender o propósito do casamento e da família, eu pergunto mais uma vez para nós enquanto igreja, por que a gente existe? Qual é a razão da sua existência? Por que você acha que Deus te criou? Se é que você acha que foi Deus que te criou, talvez você ache que não foi Deus que te criou, que você nasceu do acaso, tudo bem. Mas qual que é o propósito da sua existência? Para que a gente foi criado? Bom, nós como cristãos, nós temos uma base bem clara para responder isso, a respeito de qual é o nosso propósito de vida. Nós existimos, nós somos criados para glorificar ao Senhor e para desfrutar dele eternamente. A gente pode ver isso na Bíblia, em Isaías 43, versículo 7, Romanos 11, 36, 1 Coríntios 10, João 17, o propósito da nossa existência, o propósito de todas as coisas é glorificar a Deus. Nós somos todos chamados a glorificar a Deus e ao mesmo tempo desfrutar dessa glória. E assim como é inconcebível um propósito de uma família distante do propósito do ser humano, também é inconcebível o propósito de um casamento que não tem relação com o propósito do ser humano. Então, se eu e você fomos criados para glorificar a Deus e para desfrutar dessa glória para sempre, assim também é o casamento. O propósito último, o propósito fim do casamento é glorificar a Deus e desfrutar da glória dele para sempre. Como eu disse da outra vez e repito aqui, caso você não estava presente, dar glória no dicionário significa reconhecer a grandeza, honrar quem a pessoa é. Então toda vez que nós reconhecemos quem Deus é, a sua grandeza, a sua santidade, seu poder, nós estamos dando a Ele glória. E não só isso, honrar uma pessoa é também se submeter a quem ela é. Então, quando nós nos submetemos a Deus, a quem Ele é, a sua vontade, a sua soberania, nós estamos glorificando a Ele. De uma forma bem prática, como então nós podemos glorificar a Deus e desfrutar dessa glória para sempre? É lembrar dos mandamentos de Jesus. Aquele que guarda os meus mandamentos, que obedece os meus mandamentos, esse me ama, reconhece quem eu sou. Uma conclusão rápida que a gente pode chegar mais uma vez aqui, é que servir ao Senhor, servir a Deus, é honrar quem Ele é. E a honrar quem Ele é, eu estou glorificando a Ele. Porque quando eu sirvo ao Senhor, eu reconheço quem Ele é, os seus grandes feitos, eu dou a Ele a glória que lhe é devida, e ao mesmo tempo eu desfruto de tudo que Ele é e do que Ele proporciona para nós. Lembrando que servir ao Senhor não é simplesmente trabalhar para Ele ou vir à igreja. Mas é uma dedicação que envolve a sua vida por completo. Então, o propósito da nossa existência e o propósito também dos nossos casamentos é glorificar a Deus, reconhecendo quem Ele é, Deus soberano, poderoso, santo e tudo mais, nos submetendo e honrando a sua vontade, os seus propósitos, os seus desígnios para nós, e servindo a Ele de acordo com aquilo que é a vontade dEle, guardando os mandamentos. Assim eu reconheço quem Deus é e vivo o propósito para o qual foi criado. A gente pode ver isso um pouquinho mais a respeito desse serviço, desse viver para a glória de Deus, em Gênesis capítulo 1. Se você quiser abrir, você pode abrir, não precisa. Mas em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, a gente tem aqui a criação do ser humano, e o texto bíblico diz assim: Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem, se encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Repare, aqui nesse texto há uma descrição, pelo menos para mim clara, de serviço e deleite. Porque Deus dá uma ordem de serviço ao ser humano,
de dominar sobre as coisas, de sujeitar as coisas a ele, que o homem exerce esse domínio, mas ao mesmo tempo há uma ordem de deleite, de prazer naquilo que você vai fazer. Sejam fecundos, multipliquem, se encham a terra, sujeitem-na. Tudo isso o domínio, a sujeição e a multiplicação são formas de servir a Deus, reproduzindo literalmente e expressamente a sua imagem, porque assim nós fomos criados. A imagem e semelhança de Deus nós somos criados. E através disso nós nos deleitamos em tudo que Deus criou, porque tudo que Deus criou é bom. Então, há uma promessa aqui de criação do homem, um propósito de serviço e de deleite ao mesmo tempo. A expressão encham a terra é muito mais do que sair fazendo filhos por aí. Ela tem um sentido de tornar completo. E não só de tornar completo, mas um sentido também de consagração. Encham a terra, consagrem tudo que vocês fazem. Tornem as coisas que vocês fazem algo que seja completo, que tenha sentido. Então nós podemos olhar para esse texto e ver tudo aquilo que Deus planejou para a humanidade. Uma expressão da sua vontade, que haja serviço e deleite diante de quem Ele é. A gente está só no começo, mas tudo isso já é muito profundo, vocês não acham? O propósito do ser humano, aquilo para o qual nós fomos criados, já é algo muito profundo. Mas até então esse texto fala da criação do homem e da mulher, do seu propósito. Mas em Gênesis 2, no capítulo seguinte, nós temos aquilo que chamamos da instituição do casamento. O texto é longo, mas você sabe que Gênesis capítulo 2, versículo 19, começa dizendo que o Senhor Deus disse ainda que não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Lá para baixo, no versículo já 24 e 25, a gente vê Deus, o texto bíblico falando, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, em Gênesis 1, a gente tem a criação do homem e da mulher, e aqui um novo relato disso, mas agora com uma especificidade nova. Homem e mulher se unem e tornam-se uma só carne. Deus viu que era bom que o homem não estivesse só, e por isso criou alguém que lhe auxiliasse. Em algumas versões o texto vai dizer alguém que lhe fosse correspondente. Mas a palavra usada, quando a expressão de tornar-se uma só carne, a palavra usada aqui no hebraico, uma pausa, tá? Vocês estão comigo até aqui? Vou fazer uma pausa muito importante, porque a gente tinha conversado sobre esse tema, e eu encontrei o pastor Felipe Pedro essa semana, e ele falou, cara, você já ouviu a palavra do pastor Igor Miguel sobre esse assunto? Eu falei, cara, não, eu já tinha começado meus estudos, fui assistir, é excelente, é maravilhosa, e até o nome é muito parecido, eu não sabia. Então, assim, algumas linhas de pensamento que eu estou apresentando para vocês, vieram bastante de lá. Em alguns momentos eu vou me aprofundar em áreas que ele não se aprofunda, ele vai em áreas que eu não me aprofundei aqui. Mas só para vocês saberem, caso um dia vocês assistam essa pregação, e eu recomendo, olha lá, o pastor Guilherme está plagiando. Não, é só para deixar claro. Então, o pastor Igor Miguel, da Igreja Esperança, pregou um sermão muito parecido com esse meu, então, só para deixar tudo isso bem claro, tá bom? Tá bom? Obrigado. Bom, onde a gente parou? Ninguém lembra, né? Que isso, gente. Ó, eu já falei sobre, só para recapitular tudo, falei sobre o propósito do ser humano, propósito do casamento, Gênesis 1, a criação do homem e da mulher, serviço e deleite, desfrutar da glória de Deus e servir a Ele. E agora a gente está falando sobre a instituição do casamento em Gênesis 2. Tá bom? Não se percam. Vai ser importante não se perder hoje. A palavra no hebraico aqui usada, agora sim, perdoe meu hebraico, é errad, quando fala para se tornar uma só carne.
Isso quer dizer se tornar uma única coisa, uma única pessoa. E essa palavra, essa expressão do hebraico, errad, ela é usada em um outro texto muito conhecido, que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Quando Deus está lá na Shema e ele fala ao povo através de Moisés, falando: ouça, ó Israel, eu, o Senhor, sou o único Deus. Essa expressão único é a mesma palavra para se tornar uma só carne. Veja a profundidade que a gente tem aqui na instituição do casamento. O texto está falando que homem e mulher se unem assim como Deus é um. É uma união tão profunda, uma união tão íntima, que é a mesma palavra usada para se referir a Deus. E os casados talvez vão me entender melhor nessa hora, mas sabe aquele momento que você para olhar a sua trajetória de vida com sua esposa e você olha assim, cara, tem muito de mim em você e tem muito de você em mim. Porque o casamento é isso, ele é uma união tão profunda, onde os envolvidos ali se tornam um, e tem muito de mim na G, muito da G em mim, e nós estamos nos tornando, nós estamos nesse processo de nos tornarmos um. É uma união muito profunda, a união do casamento. Jesus cita essa mesma passagem de Gênesis capítulo 2, versículo 25, quando ele trata de questões sobre o casamento lá com os fariseus, em Mateus 19. Em Gênesis 2 a gente pode ver que não foi Adão que se sentiu sozinho. Foi Deus quem viu isso e disse, não é bom que o homem esteja só. Foi o próprio Deus que afirmou que essa parceria era necessária, que houvesse alguém que fosse correspondente, alguém que correspondesse aos mesmos propósitos que Deus havia estabelecido para Adão e que então pudessem se tornar um. Então, logo de cara, eu quero deixar 2 ensinamentos a respeito para que serve o casamento. O casamento ele existe para refletir e reproduzir a imagem do Senhor, obedecendo aos seus mandamentos, seus propósitos e desfrutando disso. E o casamento ele é uma parceria de correspondentes que se unem até se tornarem um, para servir a Deus. Mas algo que a gente precisa lembrar, e é no capítulo seguinte, olha que a Bíblia é linda, né? Gênesis 1, 2, 3. O casamento ele é prejudicado pelo pecado. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, logo após a queda, homem e mulher pecam, ali há uma quebra de relacionamento com Deus, há uma desobediência para Deus, e tudo então se desalinha. Toda essa harmonia que havia, ela é rompida. Mas ao mesmo tempo há uma boa notícia, porque Deus, ele cumpre o que promete. Os seus planos não podem ser frustrados, os planos de Deus não mudam. Ele continuou, o homem ainda foi criado para desfrutar e glorificar a Deus, isso não mudou. E há uma promessa de restauração completa para a humanidade, para o nosso relacionamento com Deus. Uma promessa de que o pecado não vai mais nos dominar, nem dominar o mundo. E sabe quem faz parte desse processo, dessa promessa? O casamento. Porque no versículo 15 de Gênesis 3, a Bíblia diz, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse texto ele é conhecido no meio teológico como o proto-evangelho. Aqui é a primeira raiz do evangelho, das boas novas de Jesus que nós temos na Bíblia, é Gênesis 3,15. Mas é interessante porque o texto fala que aquele que irá ferir a cabeça da serpente, aquele que irá destruir a serpente, o pecado, vem da descendência da mulher. E não sei se você sabe o que é preciso para ter descendentes, mas você casa e faz filho. Então a promessa de restauração da humanidade, ela passa pelo casamento. O próprio casamento, ele vai encontrar dificuldades. O texto fala que a serpente lhe morderá o calcanhar. Ainda assim vão haver desarmonias, vão haver dificuldades. O texto de Gênesis 3 fala um pouquinho mais sobre isso.
sobre a relação dificultosa que aconteceria entre homem e mulher, mas ainda assim, há uma promessa de que Jesus viria, restauraria o nosso relacionamento com Deus, e tem uma outra promessa ainda de que Jesus voltará para que nós possamos habitar plena e eternamente com Ele. Então veja, tudo isso em 3 capítulos da Bíblia. Tudo isso em 3 capítulos da Bíblia. Essa é a nossa base. Foram 20 minutos de base, eu achei que foi bom. É a nossa base para hoje. Existe um propósito eterno de Deus para as nossas vidas, existe um propósito eterno de Deus para os nossos casamentos. Nem tudo serão flores, não mesmo, porque o casamento pós-queda ele passa por tremendas dificuldades, até porque homens e mulheres estão em apuros, em estado de depravação, nenhum dos dois são confiáveis. Mas também há uma promessa de que haverá restauração para nós. Então, aquilo que nós somos criados para, e até o propósito do casamento, de servir ao Senhor, de desfrutar dele, de viver com alguém correspondente até se tornar um, para servir a Deus, tudo isso continua em pé. E a partir daqui, eu quero fazer uma rápida passagem na história do povo de Deus. Nesse ponto, o Igor Miguel, ele vai um pouco mais devagar do que eu e se aprofunda mais em alguns desses textos. Então, se você quiser assistir a pregação dele, fica à vontade depois. Mas eu quero fazer uma rápida passagem na história do povo de Deus e de como o casamento ele tem um significado profundo e uma importância profunda para aqueles que são chamados por Deus, para aqueles que servem ao Senhor, que reconhecem a Deus como seu Senhor, Salvador e que entregaram suas vidas a Ele. Veja bem, em Gênesis capítulo 4, a gente vê o nascimento de Enos. Enos é neto de Adão. Então, para quem não sabe, neto de Adão se chama Enos. E a Bíblia diz que ali começou a se invocar o nome do Senhor. Então, através da descendência da mulher de Eva, Deus já está preparando um povo para chamar de seu. A partir da descendência de Eva, a gente vê o nome do Senhor sendo invocado. Porém, em Gênesis 6, a gente tem um fato muito importante acontecendo aqui. O texto diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Então decidiram tomar as filhas dos homens em casamento. O que a gente pode perceber é que, para esses filhos de Deus, o primeiro critério para o casamento foi a atratividade. Porque eles viram que as filhas dos homens, e assim, não vamos perder tempo, filhas de Deus, filhas dos homens, dá para entender que um invoca o nome do Senhor e outro não, né? Senão ia ser tudo filho de Deus. Enfim. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e agora a atratividade passou a ser o primeiro critério para o casamento. É interessante, assim, gente, pode procurar uma pessoa bonita para casar. Eu dei sorte. Mas assim, é interessante porque a autonomia humana ela começou a ganhar terreno nas decisões. Aqueles que eram filhos de Deus, aparentemente não levaram em conta aquilo que Deus havia dito, ou quem Deus era, e o seu propósito eterno. A parceria, a correspondência esperada, os planos de servir ao Senhor não foram levados em conta. E agora, o critério passou a ser sentimento. Sentimento, porque a atratividade tem a ver com sentimento. Mas olha, não dá para se casar por pura emoção. Porque as nossas emoções, elas são frágeis demais. Elas não sustentam um relacionamento eterno. Enfim, continua a história. Deus chama Abraão, vocês conhecem Abraão, quem quiser saber mais a história de Abraão, Gênesis 12. Faz uma promessa a Abraão que através da descendência dele, as famílias da terra seriam abençoadas. E ali a gente vê em Gênesis capítulo 24, Abraão preocupado com quem Abraão era um homem que andava com Deus. E a gente vê Abraão preocupado com quem o seu filho Isaque ia casar. Em Gênesis capítulo 24, ele
fala que Isaac deveria se casar com alguém que servisse ao mesmo Deus. Em Gênesis 28, a gente vê Isaac, a história se repetindo, Isaac preocupado com quem Jacó iria casar, e aí fala que Jacó deveria casar com alguém que fosse do mesmo povo, que tivesse os mesmos princípios, os mesmos valores. Mais para frente, a gente vê a Bíblia em Êxodo capítulo 19, já depois da Moisés, o período da peregrinação do povo de Deus rumo à terra prometida. E ali em Êxodo capítulo 19, o texto diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Ainda em Êxodo capítulo 34, a Bíblia diz: porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Ele é Deus zeloso. Não façam aliança com os moradores da terra. Êxodo 19 diz: guardem a minha aliança. E agora o texto diz: não façam aliança com os moradores da terra, para não acontecer que em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém os convide e vocês comam dos seus sacrifícios. Pulando para Deuteronômio, ali onde Moisés está firmando as promessas, as alianças para aquele povo que herdaria a terra prometida, depois que uma geração inteira pereceu. O texto diz assim, Deuteronômio capítulo 7, não casem com pessoas dessas nações, as nações que não eram o povo de Deus. Não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e depressa ele os destruiria. Depois a gente dá um grande salto lá para Esdras, povo de Israel, o povo de Judá foi para o exílio, voltaram do exílio, eles estavam ali na reconstrução de Jerusalém, e há um lamento, uma oração de confissão de Esdras, e ele fala: ó nosso Deus, que diremos depois disso? Deixamos os teus mandamentos que ordenaste. No versículo 12 ele diz que havia uma ordenação de que não dessem suas filhas em casamento aos filhos deles, mas eles fizeram isso. Jamais procurem a paz e o bem desses povos, para que vocês sejam fortes e comam o melhor da terra, e a deixem como herança aos filhos de vocês para sempre. Basicamente, o que nós vemos aqui no Antigo Testamento é uma série de recomendações, uma série de mandamentos do próprio Deus, para que o povo dele não se misturasse com as nações que não tinham a Deus como Senhor. Porque certamente, ao se relacionar com nações que se prostituíam por outros deuses, eles iriam cair nesse mesmo pecado. Então, a Bíblia no Antigo Testamento, ela faz vários alertas sobre o casamento entre um crente e um não crente, entre o povo de Deus e pessoas que não são o povo de Deus. Mas, pastor, a gente vive na graça e não na lei. E a gente é do Novo Testamento, né? Mas o povo de Deus, o povo da nova aliança, continua sendo o povo de Deus. Isso não mudou. Não sei quantos se lembram da pregação a respeito do dízimo como mandamento, mas existiam leis cerimoniais, leis rituais e leis para o nosso coração. Pela fé em Cristo Jesus, no seu sacrifício na cruz, nós somos feitos herdeiros das alianças e das promessas de Deus, que Deus tinha feito desde o princípio. Tudo aquilo que a gente já falou. Veja Efésios 2, capítulo... 2 já é o capítulo, né? Efésios capítulo 2, versículo 12 e 13. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne. Ou seja, a carne de vocês, quem vocês são, eram pessoas que não conheciam a Deus. Vocês não eram do povo de Deus. Chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo,
separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Olha só. Então, essas alianças, essas promessas, elas eram estranhas para quem não é de Deus. Aquilo que Deus prometeu, os seus propósitos, os seus planos que não podem ser frustrados e mudados, para quem está longe de Deus são coisas estranhas, são coisas que não fazem sentido. Mas através do sacrifício de Jesus na cruz, nós agora, aqueles que um dia éramos gentios na carne, nós fomos aproximados. Nós somos aproximados pelo sangue e agora a gente tem esperança. Nós não vivemos mais como se não houvesse um Deus. O texto fala, sem um Deus no mundo. Um cristão não vive assim. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, a Bíblia diz que vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Veja, o Novo Testamento fala que antes nós éramos alheios, nós vivíamos distante, as coisas de Deus eram estranhas para nós. Nós vivíamos em trevas, sem misericórdia. Mas nós fomos alcançados por Jesus, por meio do sangue dele, fomos reaproximados. Nós agora temos esperança, nós não vivemos como se não houvesse Deus no mundo. Nós não estamos mais alheios e estranhos às promessas e às alianças que Deus fez. Veja, nesses textos ficam claro para nós que Deus ainda tem planos para um povo chamado de seu. E esse povo somos nós. Somos nós. Eu cito agora diretamente o pastor Igor Miguel, ele disse, um culto a um Deus exclusivo exige também alianças exclusivas. Nós não podemos simplesmente sair por aí achando que a exclusividade de Deus já não vale mais para nós, porque nós vivemos na graça. E é por isso que nós precisamos falar sobre o jugo desigual. O casamento entre um crente e não crente. Por conta de tudo isso. Por conta de tudo isso que nós falamos até agora. E agora sim a gente vai ler 2 Coríntios 6. 8 e 18 ainda, eu gastei mais 20 minutos nessa... 20 minutos? Não, um pouquinho menos. Tá bom, eu estou gostando do ritmo, e vocês? Bem. Segunda Coríntios capítulo 6, a gente vai ler a partir do versículo 14, a Bíblia diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Bom, vamos lá. Primeiro, o que é jugo? Né? A gente ouve muitas vezes as pessoas falarem: não, isso aí é jugo desigual, isso aí não pode. O que é jugo? Caso você não saiba o que é jugo, eu apresento para vocês. Não? Ah, apresentou. Jugo. Jugo, gente, essa pecinha de madeira que está unindo esse belo casal, tá? Então, isso é o jugo. Uma outra foto. Tem mais uma ainda. Essa é importante, pode deixar nessa aí, que essa eu vou explicar.
O jugo, então, é uma peça de madeira que serve para atrelar bois a uma carroça ou ao arado. Então, é uma ferramenta que geralmente é usada na agricultura e ela prepara a terra para que a terra possa receber as sementes que vão germinar, gerar frutos. Cara, se isso não tem a ver com casamento, olha só, né? Então, o jugo é essa peça de madeira que serve para atrelar bois a carroças no arado, uma peça de agricultura. O apóstolo Paulo, ele usa essa expressão porque era uma expressão conhecida daqueles que já, daquela época, que era usado, mas a própria Bíblia já havia falado a respeito do jugo, um jugo desigual anteriormente. Lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 10, a Bíblia diz assim: não lavre a terra com junta de boi e de jumento. Né? Boi e jumento. Em Levítico 19, a Bíblia diz também: não permita que os seus animais se juntem com os de espécie diversa, não plante semente de duas espécies em seu campo, nem use roupa de dois tipos diferentes de tecido. Então, existe um contexto para a expressão jugo. O jugo desigual. Se você põe um boi e um jumento para andar juntos, eles não têm o mesmo ritmo, não têm o mesmo passo. A perna de um é diferente de outro. Estão falando que o homem é o jumento, né? Não, que isso. Mas assim, gente, não tem funcionalidade. E olha que interessante, a palavra cônjuge, alguém aí sabe o que é cônjuge, né? Uma palavra que ela é usada para se referir ao marido e mulher. Então, cônjuge é uma palavra muito usada, usada para designar a pessoa que casamos. Ela tem a sua origem nessa expressão. Cônjuge significa companheiro de jugo. Dividir o mesmo jugo. Para nós, agora ganha um significado novo, porque é uma ferramenta em prol de um serviço entre duas pessoas, cônjuge. Há um certo estudo para saber... Pode tirar, já está... começou a incomodar, né? Há um certo estudo e até um debate para saber se esse texto Paulo está falando sobre casamento ou não, se é para casamento. E, embora explicitamente ele possa não falar, Paulo fala claramente sobre o relacionamento entre um crente e um não crente em qualquer esfera. Mas se a gente levar isso a sério, isso que está dizendo aqui, e uma rápida reflexão é possível ter uma união tão profunda, como a própria união de Deus, com alguém que não tem o mesmo Senhor que eu? Com alguém cuja vida está debaixo de outra autoridade, de outro senhorio? É sempre bom lembrar que até aqueles que dizem não crer em nada, creem em algo também. Mesmo que digam que ninguém controla a vida deles, alguém controla. Há um comentarista bíblico chamado William MacDonald, ele vai dizer que a justiça e a iniquidade não podem ter nenhuma sociedade. São opostos morais. Também não pode haver comunhão entre luz e trevas, pois a luz, ela dissipa as trevas. As duas não podem coexistir no mesmo lugar. Paulo falou aqui. Que sociedade há entre justiça e iniquidade? Que relacionamento que há nisso? Que comunhão existe, luz e trevas? Pode luz e trevas habitarem no mesmo espaço? Um outro comentarista bíblico, ele vai dizer que Paulo, ele não está estabelecendo barreiras artificiais aqui. E eu vou falar umas dessas barreiras artificiais só para vocês entenderem. Mas as barreiras são dadas pela própria condição de vida entre um crente e um incrédulo. Pensa o futuro do casal, né? O casal se casou, um crente, outro não crente. Ah, meu amor, eu estou indo levar os nossos filhos para a EBD, para a escola bíblica, ou para o mini escola do discípulo, domingo de manhã. Aí o outro chega, não, domingo de manhã tem roda de samba. A gente não vai para a igreja. Isso é uma barreira artificial, bem artificial.
Mas vocês entendem que existem propósitos de vida muito diferentes entre uma pessoa que entregou sua vida a Jesus, reconhece Ele como o único e suficiente Senhor e Salvador, que está debaixo da soberania de Cristo, vivendo os propósitos de Deus para ela nessa terra, de uma pessoa que não crê em nada disso? Elas estão indo para caminhos completamente opostos. Que ligação há, Paulo está dizendo aqui, que ligação há entre o santuário de Deus, porque sim, a Bíblia diz, você pode ver isso em Efésios 2, que nós agora somos moradas de Deus através do Espírito. Que relacionamento pode haver, que ligação há entre o santuário de Deus e alguém onde não habita o Espírito? Um outro comentarista chamado Diney, ele escreve: para o crente, a única coisa supremamente importante no mundo é aquela que o incrédulo nega. E, portanto, quanto mais sincero ele é consigo mesmo, tanto menos ele pode se permitir ter um relacionamento com o incrédulo. Olha só. Veja bem, você pode até me questionar, bom, então eu preciso me alienar completamente de uma pessoa que não crê em Jesus. Não posso nem ter amizade com esse tipo de pessoa, nem conversar, agora só vou ir em médicos cristãos, tem algum banco crente, que eu não vou mais, vou fechar minha conta em um banco não crente, né? Vamos crescer, né? Vamos crescer um pouquinho. Mas, gente, nós somos chamados exatamente para sermos sal e luz nesse mundo. Levar a luz onde há trevas. Mas se ainda há trevas, não é possível que haja uma união, uma aliança verdadeira e profunda nisso. Não tem como. Quando a gente fala a respeito de casamento, a gente está falando de uma união tão profunda quanto o próprio Deus. E, infelizmente, não tem como. Indo para o final, vamos ao que Paulo fala em Efésios capítulo 5 sobre casamento. Efésios 5, 21, 22, até o 33, mas vai ser rápido. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo fez com a igreja. Versículo 31. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, que a esposa respeite o seu marido. O pastor Felipe Breder já pregou de uma forma excelente sobre esse texto. Se você quiser, procura no canal da nossa igreja. Então, eu li tudo isso para fazer duas perguntas para vocês. Meninos, homens, rapazes, jovens, masculinos, como que você vai casar com alguém que não vai caminhar na mesma missão que você? O texto de Efésios foi claro, que as mulheres sejam submissas ao seu marido, estejam sobre a mesma missão. Como você vai casar com alguém que não está na mesma missão e que não tem o mesmo propósito de vida de você? Mulheres, moças, jovens femininas, como você vai casar com alguém que não vai te amar como Jesus amou a igreja? Como eu vou exigir de um homem não cristão amar sua esposa como Cristo amou a igreja, se ele nem entende o que é esse amor?
Se ele não entende que foi um amor tão grande a ponto de entregar a sua própria vida. Porque, afinal, se tal pessoa entendesse de fato o que é o sacrifício e o amor de Cristo, teria entregue sua vida a Ele. E aí não seria mais um problema. A gente volta àquilo que nós vimos lá em Gênesis. Como que eu vou viver os planos de Deus junto a alguém que não crê nesses planos? Isso é no mínimo incoerente. Ou você não entendeu o Evangelho, ou você ainda não entregou sua vida completamente a Jesus, porque não tem como eu me tornar um com alguém que está caminhando distante daquilo que eu quero ser. Afinal, a gente tem falado aqui desde o início do ano que nós estamos numa caminhada para sermos mais parecidos com Jesus. E isso só é possível, pois é o próprio Jesus quem nos habilita através do Espírito Santo a viver assim. Não tem como a gente andar nesse caminho com alguém que não crê nisso, com alguém que não tem o Espírito Santo em si. Deus é o único santo, é Ele quem sustenta o seu próprio plano, nenhum de nós. A gente não tem condição de fazer isso. Você pode falar assim, eu sei que a pessoa vai se converter através do meu testemunho, através da nossa experiência ali. Beleza, você agora assumiu o papel do Espírito Santo no mundo, de convencer a pessoa do pecado, do juízo. Gente, é impossível, não tem como você saber. E eu sei que pode soar um pouco duro tudo isso e desconfortável, mas essa é a realidade que as Escrituras nos apresentam aqui. A gente pode ter algumas perguntas também. E se eu já sou casado com um não crente? E se eu já sou casado, o que eu faço? Meus pais, eles vivem em julgo desigual, eles são amaldiçoados, eu sou amaldiçoado por nascer num casamento assim. Calma. Essas perguntas, elas são respondidas lá em 1 Coríntios, capítulo 7. A gente não vai se alongar nisso. Mas há graça para todas essas situações. Você não é amaldiçoado caso seus pais vivam em julgo desigual. E se você for casado com um não crente, Paulo recomenda, seja luz dentro do seu lar, testemunhe a Cristo para edificar esse casamento. Será que eu posso, como um crente, então, me casar com um cristão não protestante? Considere entender o que ele crê. Ele crê nas mesmas coisas que você? Qual é o entendimento dessa pessoa a respeito das ordenanças? O que ele crê sobre as obras, sobre o caminho para a salvação? É exatamente a mesma coisa que você crê? Tudo isso tem que ser levado em conta. Daí, talvez pode até surgir uma dúvida. Pode um arminiano casar com um calvinista? Brincadeira. Mas se você ainda não se casou, eu queria que você considerasse muito bem todas essas questões que a gente levantou aqui. Se você está aí em busca da costela perdida, né? Está nessa caminhada. Considere que essa costela tenha o mesmo entendimento a respeito da origem, do propósito, do destino dela, que você. Mas para terminar, agora sim, eu fui muito bem de tempo hoje, sério, estou orgulhoso. Para terminar, eu quero falar sobre um último propósito que nós encontramos para o casamento. Tem até a ver com esse mistério que Paulo cita aqui em Efésios. E um último propósito para os nossos casamentos é que os nossos casamentos, eles devem apontar para um casamento que irá acontecer no futuro. Philip Hughes, ele descreve 3 estágios para a continuação da aliança de Deus com o seu povo, a aliança que a gente citou lá em Gênesis, né? 3 estágios para a continuação da aliança por meio de Cristo. Primeiro, a encarnação de Jesus. O segundo, a habitação interior de Cristo no coração dos crentes. E por último, a habitação de Deus com o seu povo na nova terra, lá em Apocalipse 21. Se os nossos casamentos fazem parte da aliança de Deus com o seu povo, daquilo que Deus está fazendo no mundo, eles precisam necessariamente apontar também para o casamento final, que acontecerá nas últimas coisas.
Quando nós olhamos para o futuro da igreja, nós a vemos como a noiva gloriosa, que irá se unir eternamente com o noivo Jesus. Olha, nós vimos que o plano inicial de Deus era mais do que homem e mulher estarem juntos. Eram estarem juntos com Deus, glorificando a Ele e desfrutando dEle. Não tem a ver com vocês dois, tem a ver com Ele. O pecado desalinhou isso, a gente sabe, mas o que nos aguarda no futuro, quando Jesus voltar, é que essa união, esse propósito seja pleno novamente. E da mesma forma que eu preguei aqui, que por mais que nós tenhamos problemas nas nossas famílias, e as nossas famílias de alguma forma são desestruturadas, nós fazemos parte de uma família maior, que é a família de Deus. Da mesma forma, embora os nossos casamentos humanos e terrenos aqui vão passar por dificuldades, embora a gente vai ter problemas de comunicação, problemas na sexualidade, problemas de diversas formas no casamento, os nossos casamentos apontam para um casamento ainda maior. Você faz parte de um casamento muito maior que o seu, porque você é noiva de Cristo. E a Bíblia nos promete que o noivo virá e vai se casar com a sua noiva e nós viveremos numa eterna união com Deus. Como nós nos preparamos para esse dia, então? Como nós nos preparamos de forma adequada para o grande casamento, para o casamento perfeito, o casamento que cumpre todos os fatos, todos os propósitos, todos os planos de Deus? Vivendo uma vida aqui na terra, que glorifica a Deus, obedecendo seus mandamentos e o servindo. Os nossos casamentos precisam refletir isso, e é por isso que crente casa com crente. Porque não há possibilidade de dividir a santidade e a glória de Deus com outra pessoa ou outra coisa. Tem que ser de comum acordo entre os dois cônjuges, que entendam que o maior amor da vida deles, que o centro do casamento é o próprio Deus e não qualquer outra coisa. Tem que haver acordo entre os dois cônjuges, que ambos esperam o dia do grande casamento, que é o dia quando o nosso Senhor Jesus voltará para viver com a gente. Sabe, é por fazer parte de um casamento ainda maior que nós encontramos propósitos tão lindos na Bíblia, até mesmo para aqueles que estão solteiros e que talvez pretendam continuar assim. Isso está lá em 1 Coríntios, e eu vou deixar para o pregador da semana que vem. Mas é possível você permanecer solteiro e cumprir o mandado de Deus para a humanidade lá em Gênesis, porque nós iremos nos casar com um noivo que restaura todas as coisas. Nós iremos nos casar com um noivo que de fato enche a terra, que faz com que tudo se torne completo, que subjuga e domina sobre tudo e todos. A gente consegue cumprir esse mandado, e Paulo fala sobre a vida de solteiro, mesmo solteiros, a gente consegue cumprir, porque o casamento humano, ele é falho, ele não vai cumprir o propósito em sua plenitude. Mas quando a noiva se encontra com um noivo, aí sim. Essa é a beleza da nossa vida. Essa é a beleza do que nós vivemos aqui, porque a nossa confiança, os nossos relacionamentos, o que sustenta as nossas vidas e as nossas expectativas são planos que não podem ser frustrados. Nós servimos a um Deus imutável e aquilo que Ele planejou no início de tudo, antes da fundação do mundo, continua valendo e vai se cumprir, vai se cumprir. E aqui a gente segue a nossa vida. Apocalipse 5 vai falar sobre que nesse encontro, nesse momento onde Jesus voltará e reinará, haverão taças que serão enchidas. Essas taças são as orações dos santos. E nós vamos seguindo essa vida, anunciando o nosso Salvador, anunciando a obra de Cristo, anunciando os planos e propósitos eternos de Deus, até que Ele venha. Jesus, nosso Senhor e Salvador, dá propósito à nossa vida, dá propósito aos nossos casamentos. E é por isso que nós devemos viver uma vida que seja compatível com isso. E é interessante porque, de alguma forma,
Isso aqui nos leva a celebrar a ceia. Hoje é nosso culto de ceia. Nós entendemos que a ceia é uma ordenança de Jesus, para que nos lembremos do sacrifício dele, até que ele volte, até que ele venha. E os nossos casamentos eles devem cumprir esse propósito também, de anunciar Jesus, até que ele venha, de anunciar um casamento ainda maior, um casamento mais perfeito, mais correto do que o nosso. E eu quero te dizer mais uma vez que, olha, vou falar para vocês, segunda-feira a gente completa 6 anos de casado. E não é fácil. Eu me casei com uma mulher do povo de Deus, mulher santa, correta. E não é fácil, não é fácil. E eu sei que eu dou muito mais dor de cabeça para ela do que o contrário. Mas ainda assim, existe algo maior que nos une, que é o nosso amor a Deus antes do nosso amor um ao outro. Nos nossos votos de casamento, fiz uma promessa muito difícil. Prometi a ela que eu iria amar a Deus mais do que ela todos os dias. E é muito fácil a gente confundir e gerar ídolos. A gente já falou sobre isso aqui. E talvez a sua dificuldade nesse relacionamento que você está enfrentando, talvez a sua dificuldade em dizer não é porque essa pessoa ela é mais importante para você do que Deus. Talvez esse relacionamento ele tenha um significado maior para você do que o próprio Deus. E por isso, antes da gente participar da ceia do Senhor como igreja, eu quero ter 2 momentos com vocês. O primeiro deles é para você que talvez enfrente algum problema nessa área conjugal, vamos assim dizer. Talvez você nem seja casado ainda, mas você talvez esteja em um relacionamento de julgo desigual. Talvez seus pais, um é cristão, o outro não cristão, e você sofre muito por isso. Talvez você tenha idealizado coisas na sua cabeça a respeito de um relacionamento, onde isso acabou se tornando maior na sua vida do que o próprio Deus. Eu quero te dar um tempo para você orar, para você consagrar a sua vida, entregar a sua vida ao Senhor mais uma vez, reconhecer os seus pecados, reconhecer suas falhas, dizer: Senhor, eu quero voltar ao centro de tudo, eu quero viver de acordo com a sua vontade, eu quero que o Senhor seja de fato o Senhor e Salvador da minha vida, eu quero andar segundo os seus propósitos, os seus planos para mim. Nada na minha vida vai ter um valor maior do que o Senhor. Eu estou disposto a abrir mão do que for para viver aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que é a tua vontade, não a minha. Se o próprio Jesus orou assim, por que nós vamos orar diferente? Então você pode já começar a orar. Mas eu também preciso fazer um outro convite. Talvez você tenha vindo aqui essa noite, e sabia do que se tratava o tema, veio porque alguém convidou. E talvez você ainda não faz parte desse povo de Deus. Talvez você ainda vive uma vida onde você é o Senhor de si mesmo. Onde você toma suas próprias decisões, você vive a vida do jeito que você quer. E você acha que está tudo bem viver assim. Mas eu quero te dizer que você foi criado para um propósito maior. A Bíblia diz que Deus, Ele te amou tanto, que Ele entregou o seu filho, o seu único filho, Jesus, para morrer por você, para que você não morresse para sempre. A mesma Bíblia, a palavra de Deus, fala que todos nós pecamos, que todos nós erramos, e que o destino final daqueles que pecam é a morte eterna. Mas Jesus veio, se entregou para que você não morresse, para que você não perecesse, mas para que você experimentasse uma vida eterna, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida onde você não mais controla as coisas e você vive debaixo
de uma promessa, de uma aliança superior, com coisas maiores, com propósitos e planos maiores, com glória eterna, de desfrutar aquilo que Deus fez, de servir ao Senhor com a sua vida, não mais viver para si mesmo e sem propósito, mas para viver para Jesus agora. E você quer, talvez você esteja sentindo agora no seu coração, que é o momento de entregar a sua vida para Jesus e dizer: eu quero fazer parte do povo de Deus, eu quero viver uma nova vida, eu quero viver esses propósitos que o Senhor tem para mim. E se você tem sentido isso no seu coração nesse momento, eu queria convidar você a fazer uma oração comigo, aí mesmo de onde você está. Eu vou orar e você vai repetir no seu lugar. Vou pedir que todos fechem seus olhos agora. É um momento individual, um momento de Deus com cada um aqui, é Deus falando com você. Se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, gostaria que você repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu me encontrei com o Senhor. Eu reconheço os meus pecados, reconheço que eu sou falho, reconheço uma vida inteira vivendo para mim mesmo. Mas a partir de hoje, eu quero me entregar completamente ao Senhor. Reconheço que o Senhor é meu único Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida por completo para viver os teus planos e sonhos para mim. É no nome de Jesus. Amém.